Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, desejando que seja um dia cheio da experiência de Deus na sua vida. Que hoje, de um modo muito especial, você possa lembrar daquele acontecimento glorioso que nos garantiu a salvação, que nos garantiu o direito de entrar no céu quando terminar aqui a nossa peregrinação, ou seja, a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus, que também garante a nossa ressurreição. Então que seja um dia de bênção para você e para todos aqueles que fazem parte do seu convívio. Para iniciar esse nosso momento de escuta da Palavra de Deus, neste dia do Senhor, e também da Palavra da Igreja, convido você a colocar-se comigo na presença do Espírito Santo e clamar a sua ação e unção sobre nós. Ele que é Senhor, que dá a vida, Ele que se oferece constantemente para iluminar nossa caminhada, nos fortalecer no nosso cotidiano. Ele que é Deus com o Pai e o Filho. E por isso é adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Então peçamos com muita fé a ação e a unção do Espírito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 19º domingo do tempo comum, a Igreja nos oferece na sua liturgia a palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho de hoje está no capítulo 14 de São Mateus, nos versículos de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. Ouçamos então com bastante atenção, com bastante piedade, este Evangelho que é palavra de Deus, é palavra do Senhor, que vem no dia de hoje nos alimentar, nos fortalecer, nos conduzir no caminho da fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos
entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, desse 19º domingo do tempo comum, eu gostaria de destacar 2 coisas muito importantes. A primeira delas, é preciso manter o olhar fixo no Senhor Jesus. Manter o olhar fixo em Jesus. Quando o nosso olhar se desvia de Cristo, nós perecemos. Nós vemos a narrativa dos discípulos que estão na barca. A tempestade está bastante forte. Os discípulos estão todos com medo já daquela tempestade. Aparece Jesus, eles não o reconhecem, pensam que é um fantasma e tremem ainda mais de medo. Mas Jesus disse: "Calma, coragem, não tenham medo." E nesse momento, Pedro pede para ir até Jesus. Pedro está indo em direção àquele homem, de uma certa forma acreditando, porque colocou os pés na água e começou a caminhar desembaraçadamente, olhando para aquele a quem se dirigia. No momento em que Pedro sentiu o vento, olhou para baixo, desviou o olhar de Jesus, sentiu medo e começou a afundar.
ao tirar o olhar de Cristo, a pessoa começa a afundar. Ter o olhar fixo em Jesus, irmãos. Ter uma vida voltada para Ele. Acreditar sempre mais firmemente no seu amor, na graça que Ele nos concede e no céu que Ele nos prepara. Ter o olhar fixo em Jesus, na vivência cotidiana das coisas de Deus. Ter o olhar fixo em Jesus, nos desafios que nós temos que enfrentar cotidianamente. Ter o olhar fixo em Jesus e a certeza de que Ele está conosco e nos dando a força necessária diante das provações, diante das tribulações, dos ventos que sopram sobre a nossa vida constantemente. Ter o olhar fixo em Jesus, praticando o bem, fazendo caridade, reconhecendo no irmão o rosto de Cristo, socorrendo aquele que necessita mais. Tendo o olhar fixo em Jesus, procurando viver de modo parecido com Jesus. Isso significa ter o olhar fixo em Jesus. Na amizade que adquirimos com Ele, que renovamos constantemente com Ele, não deixando que nada nesse mundo, por mais tentador, apetitoso e tentador que seja, nada tome o espaço que é de Cristo na nossa vida. Nada desvie o nosso pensamento de Cristo, do seu plano de amor, da sua graça. A palavra de Deus diz também que quando Jesus chega até a barca, os discípulos, ao olhar para Ele, também perdem o medo, porque o mar se acalma, tudo se acalma, a tempestade se acalma, porque agora eles se prostraram diante do Senhor, o reconheceram e olharam fixamente para Ele. Oxalá nós jamais desviemos o nosso olhar de Cristo, nem deixemos que coisa ou pessoa alguma tome o espaço que é dele na nossa vida. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é justamente daquele momento em que Pedro desviou o olhar de Cristo, sentiu medo por causa do vento e começou a afundar. Pedro dá um grito: Senhor, salva-me, eu estou perecendo, salva-me, Senhor. Esse, irmãos, é o grito de quem percebeu que tinha desviado o olhar do Senhor, mas que imediatamente reconheceu que sem o Senhor não é possível fazer nada. O grito de Pedro, o grito por socorro de Pedro, é de alguma forma uma atitude de fé. Se ele foi chamado de incrédulo pelo Senhor naquele momento, e de fato foi, porque desviou o olhar de Cristo, deu atenção a outras coisas mais do que a Jesus, e por isso lhe faltou fé. Mas no momento em que se volta para o Senhor
e volta de novo o seu olhar para Cristo, e com humildade, naquele momento difícil, diz: salva-me, Senhor, se reconhece extremamente necessitado de Deus, e isso não é outra coisa senão um ato de fé. E no momento em que Pedro grita: salva-me, e olha para o Senhor, reconhece o Senhor o toma debaixo da água e o conduz pela mão à tranquilidade da barca, ao refúgio, ao aconchego da barca. Que tenhamos também nós, irmãos, sempre a humildade de pedir socorro a Deus, reconhecendo que só Ele é o nosso Salvador. Só Ele é que pode nos manter na existência, e só Ele tem amor suficiente para sustentar a nossa vida nesta terra e depois ainda nos acolher na eternidade, no céu, na vida que não termina jamais. Que mantenhamos então nosso olhar fixo em Jesus e não nos deixemos desviar o olhar, nem pelos prazeres deste mundo, nem pelas tempestades do sofrimento, mas mantenhamos-nos sempre olhando fixamente para o Senhor. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar